Olá pessoal do canal RPG, o jogo mais poderoso, continuando a nossa playlist de lições de xadrez, a número 3 agora, aberturas, meio jogo e fim de jogo. Tem muitas coisas importantes e interessantes a ser consideradas na questão de xadrez, por exemplo, estratégias, situações, movimentações, outros nomes e tal. Mas eu optei por colocar essas três terminologias primeiro. Até notações é uma coisa importante também, mas talvez para quem está jogando, para quem joga assim lazer, a notação não é tão importante, mas quem é profissional, a notação é extremamente importante em entender o que é as notações lá, como você anota uma manobra, inclusive até mesmo para estudar situações, jogos que aconteceram. Como é que você sabe, como é que você reproduz um jogo lá de 1980? Você pega um mapa das movimentações, as notações. Mas isso são outros pontos importantes, estratégias, né? Tem muita coisa interessante, mas eu optei por trabalhar essas três nomenclaturas rapidinho assim. Abertura, na verdade, no termo original é opening, é gerúndio, ou seja, na verdade não é abertura, e sim abrindo o jogo. Fim de jogo também não é fim de jogo, porque fim de jogo basicamente é você aplicou um checkmate e não há mais o que fazer, acabou o jogo, isso é fim do jogo. Mas a terminologia correta é ending game, ou seja, encerrando o jogo. E porque opening e ending game e mid game, no caso, meio jogo, né? Deixa eu colocar aqui a partir, né? Lembrando que eu tô utilizando a plataforma do chess.com. Vocês podem tanto acessar pelo browser como baixar o aplicativo, tanto para iOS como para Android. Tá? Vamos começar primeiro com as aberturas. Nós temos que lembrar uma questão. Por que essa questão de abertura, né? Por que tem abertura Rui Lopes, rei, gambito do rei, defesa siciliana? Por que todas essas coisas? Bom, vamos considerar a primeira situação, que é o seguinte: xadrez não é um jogo de sorte. Ele é um jogo de planejamento, estratégia e observação. Por exemplo, baralho, você está ali esperando que você consiga comprar um set de copas para montar sua canastra e para ganhar. Ou pode ser um coringa, aí você bate, pega o morto, se tiver morto, e faz novamente, bate novamente e ganha. Dados, você depende da sorte nos dados. O xadrez não depende da sorte, depende das movimentações, da sua estratégia, do seu planejamento em ação. Da mesma maneira, por exemplo, o jogo da velha. O jogo da velha ele não depende exatamente da sorte. O jogo da velha são 9 quadradinhos, duas peças diferentes, X e bolinha, eu contra você, dependendo da casa que eu escolher, ou casa que você escolher, existe uma é possível, como os outros, prever a quem vai ganhar ou não vai ganhar. Então, assim, se você estudar todas as variações possíveis do jogo, você vai determinar. Por exemplo, se eu colocar a minha bolinha no centro e você colocar o X na esquerda inferior, já está determinado quem ganhou. Se é um vitorioso, já está determinado ou empatou. É só eu seguir a melhor movimentação e você seguir a melhor movimentação e vai empatar. Entende? A mesma coisa, por exemplo, o jogo de damas. O jogo de damas utiliza o mesmo tabuleiro do jogo de xadrez com a mesmos 8x8. Só que o jogo de damas, todas as peças têm o mesmo peso, todas as peças têm a mesma movimentação e é possível já praticamente determinar todas as variações possíveis. Então, se eu mover essa peça lá, você mover essa aqui, daí a melhor estratégia a seguir é eu mover essa aqui, você lá, eu mover em camada, mover lá. Existem certas estratégias, existem certas situações, mas se, por exemplo, você conseguir programar um computador, um processador, né, um software que consiga avaliar todas as movimentações restantes, você teria um computador imbatível que ele só iria perder se você fizer todas as movimentações perfeitas também. Ou seja, ele sempre vai movimentar perfeitamente, você tem que movimentar perfeitamente para conseguir ganhar, ou mesmo assim ainda iria perder.
Porque determinada é um jogo determinado. O xadrez ele não é um jogo que é possível determinar de uma maneira tão perfeita assim. Por quê? Porque são 16 peças de cada lado com 64 quadrados, que se você multiplicar isso e calcular isso nas variações matemáticas, dá inúmeras, dizem que chega a ter situações ou condições, por exemplo, deixa eu ver, eu estou no modo de jogo, deixa eu pegar, aqui é o modo setup, digamos que eu tenho aqui, isso aqui é uma situação, ó, isso aqui é uma, como eu vou dizer, um status, né, um estado do jogo, como é que é o estado, como é que está o estado do jogo? Estado do jogo, eu estou assim, e você está assim, isso aqui é o estado do jogo. Se eu mover o meu cavalo para cá, é outro estado de jogo, é outra variação possível do jogo. A partir daqui, por exemplo, se eu pegar um algoritmo que for analisar o jogo movimentação por movimentação, e a partir daqui ele ainda não consegue determinar quem, quem sairia vitorioso. É impossível determinar ainda quem sairia vitorioso, a menos que eu movimente uma peça errada ou você movimente uma peça errada, certo? Então não é assim possível determinar totalmente. Então o que, que acontece? Se estudam certas aberturas que beneficiam melhor você ou beneficiam o seu oponente. Então nesse caso eles chamam como aberturas de defesas, ataques, ou gambitos ou contra-gambitos. São essas as terminologias relacionadas a aberturas. Ataque é uma abertura em que você se movimenta de uma forma agressiva, abre de uma forma agressiva. Por exemplo, uma das aberturas muito conhecidas é você começar pelo peão do rei em E4 e o seu oponente responder com o peão do rei em E5. Aí nesse momento você faz uma ameaça ao peão dele lançando o cavalo em F3 e ele responde defendendo o cavalo dele defendendo o peão dele em E5, movendo o cavalo. E aí você abre o bispo ameaçando aquele cavalo lá. O que acontece a partir daqui? É que a partir daqui ele pode tomar algumas atitudes, como eu vou espantar esse bispo daqui, mas eu opto por ganhar o seu cavalo fazendo uma troca. Então você recupera aqui. A partir do momento que você recuperou aqui, o que está acontecendo nesse momento? O defensor desse peão se foi, então eu tenho o peão grátis. Ou seja, me beneficiei de uma certa maneira, muito bem beneficiado, porque não apenas agora eu tenho um cavalo muito bem posicionado no centro, certo? Como eu ainda tenho um peão de vantagem. Essa abertura é a chamada abertura Ruy Lopes, é uma das aberturas mais comuns, né? Eu abri aqui uma lista de aberturas para, né, tipo, cada abertura e variação das aberturas, elas são suficientes para um ou até 2, 3 vídeos por abertura ou variação. É muita informação sobre cada abertura. Os profissionais de xadrez, eles estudam. E o que determina até onde vai a abertura? Até onde já se foi estudado, se reconhecido o quão houve esse benefício. Por exemplo, essa abertura que eu acabei de fazer para vocês é a abertura Ruy Lopes, que é uma das aberturas mais comuns. E essa é a variação da abertura chamada variante das trocas. Então eu vou explicar um pouquinho a respeito. Eu não vou falar muito, né? Mas, por exemplo, como eu falei, eu começo por E4, ele responde com E5, eu ameaço o peão dele com F3 e ele utiliza o cavalo dele em C6 para defender o peão. A partir daí eu coloco o bispo em B5, né? E ameaçando o cavalo aqui. Essa é conhecida como uma abertura que se tu procurar a Wikipedia tem algumas informações, livros, eu até vou procurar alguns livros que alguém pode baixar e tal, né? Ver se eu consigo adicionar depois na descrição ali como links, né? Mas, por exemplo, aqui ele conta um pouco da história da abertura Ruy Lopes, que é o sacerdote espanhol Ruy Lopes, fez primeiro estudo exaustivo sobre essa abertura, como eu falei. O que determina
uma biblioteca de aberturas lá, que aquela abertura é chamada abertura do Ney. Por exemplo, abertura Rui Lopes, por exemplo aqui, vamos voltar aqui na nossa brincadeirinha aqui. Ele fez isso aqui, eu fiz isso aqui, ele fez isso aqui, por exemplo, ele faz alguma movimentação e eu resolvo fazer isso aqui. Né? Digamos, não tem alguma coisa. Digamos que a partir daqui, por exemplo, até onde vai essa abertura Rui Lopes aqui, em vez de fazer essa movimentação do cavalo aqui, existe uma possibilidade, por exemplo, de fazer o rock aqui. Quem desenvolveu essa abertura, essa continuação da abertura de troca, da variante de troca fazendo o rock a partir de agora, foi inclusive Bob Fischer, que é um dos mais considerados campeões mundiais, né? Então, tipo assim, por que há uma variação da abertura Rui Lopes de troca utilizando, para terminar a abertura, a movimentação de defesa do rei, proteção do rei, que é proteção e ativação da torre. Olha só, a torre agora fica possibilitada a entrar nessa coluna, né? Por que isso? Porque como o Bob Fischer usava muito essa variação, inclusive chegando até o ponto em que ele fazia o rock, considerou que isso é uma variante que dá um benefício muito grande a quem está começando com as brancas. Então, assim, até quase, tipo assim, ilimitado a capacidade de aberturas, variantes. Então, para estudar tudo isso vai muito, 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 muito longe, certo? E aqui tem alguns lances, a variante de troca, a variante aberta, a variante fechada, e aí vai, né? Contra-ataque, marchas, então, total. Depois das aberturas de ataque, existem também as chamadas aberturas de defesa. Por exemplo, uma das muito comum utilizada também, alguns até brasileiros gostam muito dela, é a abertura siciliana. A abertura siciliana, por exemplo, eu inicio com, deixa eu ver se está aqui, ó, eu como brancas inicio com o E4, o peão do rei. E você, em vez de fazer a contraparte utilizando o E5, você utiliza o peão que está na frente do bispo ao lado da dama, que é a movimentação de C5. Eu não conheço muito essa defesa siciliana, mas o que acontece? Avaliando as variações, os conceitos gerais, a história, você chega a entender por que desse benefício. Mas por que isso? Porque aqui lá no final você acaba impedindo a ação do bispo dele, ou acaba impedindo que o cavalo dele avance, você tranca o jogo para um lado, você direciona. Tem umas aberturas, por exemplo, que chamam que você abre o bispo em fianchetto. O que é fianchetto? Fianchetto é um italiano que resolveu inventar uma abertura, não sei se não é exatamente uma abertura, mas você movimenta o bispo, movimenta este peão aqui do cavalo, na frente do cavalo, em algum determinado momento. Claro, você poderia já estar com uma abertura bem elevada, mas você faz isso aqui para tirar o bispo pela diagonal da torre. Ou seja, com isso aqui você está já ameaçando diretamente o peão central, que se o peão central cair, sumir ou alguma razão você fizer isso aqui, você está agora ameaçando a diagonal lá. Ou seja, se o bispo dele está fora lá, ó, você está ameaçando essa diagonal tomar o bispo, o peão da diagonal da torre e futuramente ganhar uma torre Graham. Então isso aqui é tirar isso aqui é tirar o bispo por fianchetto. Existe uma coisa que eles chamam do peão globiano. Peão globiano é esse peão aqui da frente do cavalo, do lado do rei, em qual você move ele 2 pontos para frente. Isso aqui é eu não lembro porque o nome globiano, mas existe. Então, quer dizer, são estratégias meio conhecidas, são coisas que já, tipo, você consegue, já foi avaliado, já foi estudado minuciosamente e retirado algum certo benefício nela, certo?
Então, ou um malefício, né? Mas então, tipo assim, não faça isso porque isso é um erro grave, e isso vai dar ao seu oponente uma ameaça direta. Por exemplo, um dos checkmates, o checkmate mais veloz do mundo, existem dois checkmates dos mais velozes do mundo, né? Mais rápido. Por exemplo, o checkmate Schuller, que é o checkmate do pastorzinho. Você responde aqui, eu respondo com o bispo apontando para o peão ao lado do rei. Você movimenta, por exemplo, um cavalo aqui, eu movimento a dama nessa posição aqui, ou nessa posição aqui, rei, aumentando a força nesse peão. E você, por alguma razão, não compreende o risco e você movimenta, por exemplo, o peão aqui. Agora, minha próxima ação é tomar o peão através da dama, que está calçado pelo bispo, ou seja, o rei não consegue capturar a dama, não pode fazer essa movimentação de captura, porque ele continua em ameaça, ele perde. O rei não tem casa de fuga e você não tem nenhum tipo de protetor possível para eliminar essa ameaça. Por exemplo, se você tivesse, em vez de colocar o peão aqui, você tivesse colocado a dama aqui, por exemplo, ao menos assim você tem como fazer uma troca de damas, que ainda você ainda se beneficia porque você ganha um bispo a mais. Compreende? Então, quer dizer, você não botou nenhum tipo de defensor e não tem como mover o rei porque ele está preso, aí você entrou em checkmate. Esse é o checkmate, abre aspas, mais rápido, é considerado um dos checkmates mais rápidos de todos, que é o chamado Schuller, que é o, né, como se fosse, no português foi traduzido para pastorzinho, mas Schuller é aquela pessoa tipo o escolástico, o professor. É o primeiro checkmate que um professor ensina para um aluno. Ele diz: vamos começar, você já sabe, você já entendeu como é que funciona o xadrez, né? Então, vamos fazer uma partidinha para jogar. Você ganha, humilha, ganha dele em quatro lances. Mas ainda existe um checkmate mais rápido que isso, que é chamado checkmate do louco. E até eu vou mostrar para vocês. O que é o checkmate do louco? O checkmate do louco eu começo naturalmente com o E4 peão do rei. Você, por alguma razão, move, se eu não me engano, move o peão aqui, por exemplo. Não, é o contrário. O checkmate do louco é o branco que faz a burrada, né? O checkmate do louco, por exemplo, você começa com o peão aqui. Movimento qualquer, vou tirar o peão aqui. Eu movimento naturalmente, abrindo o peão do rei, que é uma das movimentações de abertura mais fortes, porque você permite a dama, ativar a dama e o bispo, né? Além do que o cavalo não necessita de movimentação de nenhum peão para ser ativo, certo? Aí agora, por alguma movimentação burra ou estúpida, o branco movimenta aqui. Aí você pega a dama e coloca aqui. E o seu rei e o meu rei não tem movimentação de fuga, não tem protetor, porque ninguém pode calçar, ninguém pode entrar nessa casa ou nessa casa para proteger, porque, né, se eu pelo menos não tivesse movido esse peão, tivesse deixado ele aqui, tivesse movido qualquer outra coisa, agora pelo menos eu posso fazer isso. Mas eu não fiz, eu fui tão bobo, tão inocente, que eu fiz a maior burrada de fazer isso. Isso aqui é chamado de checkmate do louco. É um checkmate em apenas 2 movimentos. É o checkmate mais curto de todos, mas só é possível se eu for louco. Se eu for louco, tolo o suficiente para entregar o jogo em duas movimentações. Então isso que eu digo, a questão de estudar aberturas. Por que estudar aberturas pode tornar diferente o jogo? Por exemplo, Bobby Fischer era um gênio, era um jogador exemplar. Bobby Fischer, ele não acreditava muito nos openings. Ele, claro, ele compreende, ele não é estúpido, ele compreende, ele também tira benefício de se estudar as aberturas. Mas ele sempre considerou que não é exatamente a abertura que determina o jogo, mas sim todo o desenvolver. Tanto que ele foi o único cara que fez uma das aberturas mais
mais abobadas ou estúpidas de todos, não estúpidas, né, considerada, que é começar com o peão aqui e quando o jogador fizer alguma coisa ele mover o rei para cá. Ou seja, além dele mover o rei e não tem mais aquela manobra de defesa chamada rock, que seria depois esconder o rei com a torre, porque agora ele não pode mais, já se moveu. Então ele fez isso aqui e depois numa outra movimentação ele trouxe o rei de volta. E não bastando, numa outra vez ele fez uma coisa tão tão boba que ele fez assim: vou trocar o rei e a dama de lugar. Então ele fez uma movimentação que ele fez assim: o cara foi abrindo o jogo, quer dizer, não foi provado que foi ele, foi um jogo online e estava usando um pseudonome, mas o jogador, não lembro lá qual é o nome do jogador, fez isso contra um mestre, um cara que já é bem experiente. Ele fez simplesmente o rei dele fazer todo o caminho, fez o rei simplesmente fazer todo o caminho, botou a dama aqui e botou o rei aqui. Ou seja, ele fez um, dois, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 movimentos. Ele deu 8 movimentos para um mestre um mestre internacional ativar suas peças todas, ou seja, né? Ativar suas peças todas. Ele deu 8 movimentos para o cara fazer o que quisesse e ele ainda venceu. Quer dizer, a abertura determina o jogo? Não, mas ela pode influenciar muito pode diferenciar muito. Então, assim, abertura de ataque, por exemplo, como comentei, a abertura Rui Lopes, a abertura de defesa, como a Siciliana e muitas outras aberturas. Depois vem o conceito de abertura gambito. O que é exatamente um gambito? O gambito é uma trapaça, uma armadilha. O gambito é o seguinte: por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui muito conhecido que é o gambito da dama. Eu gosto muito de jogar ele. Você faz isso aqui, eu jogo o peão aqui. Daí o cara olha assim: você botou um peão sem defesa? Não é que tá sem defesa, né? A dama tá aqui, né? Acho que não me lembro se esse é o gambito da dama, mas ele pode fazer isso aqui, eu vou em ataque a dama aqui, você coloca o seu cavalo aqui, eu sou obrigado a mover a dama e sair. Isso é uma abertura já conhecida. Até esse ponto aqui já é uma abertura conhecida. E acho que, se não me engano, o nome dela é Gambito da Dama. Mas, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo do Gambito do Rei, que é um dos gambitos também muito conhecido. O Gambito do Rei daqui eu vou trazer aqui para vocês verem. Por exemplo, eu inicio com o peão do rei, você defende com o peão do rei em E5, eu inicio com o peão do bispo ao lado do rei, fazendo a mesma como dizer, deixa eu zerar aqui, fazendo a mesma entrega, né? O que acontece aqui? Aqui você tem a opção de aceitar o gambito, que é capturar a minha pedra, ou não aceitar o gambito e fazer outro tipo de movimentação. Se eu aceitar o gambito, por isso que eu falo, o que quer dizer abertura, variações e tal? Estudos já realizados sobre quais os benefícios que você pode tirar a partir dessas movimentações. Por exemplo, aqui no Gambito do Rei existe a variante Gambito do Rei aceito, que é onde você captura o peão. Existe a variação Gambito do Rei recusado, onde existem várias opções. Por exemplo, você pode colocar D6 protegendo o peão que você moveu. Você pode botar D5, fazendo o chamado contra Gambito fallback. Você pode fazer em F6. Então já existem saídas e caminhos para isso. Então, até que determine uma linha conhecida, é chamado ainda de abertura. Por exemplo, tem uma abertura que eu gosto muito, já peguei algumas vezes, já ganhei muitas vezes de pessoas inexperientes, porque muitas pessoas não conhecem. É chamado de Gambito Caustic. Esse Gambito Caustic, ele não vem a partir das peças brancas. Por exemplo, eu estou jogando com as peças pretas. Aí o meu oponente inicia com um E4. Eu inicio com E5. Aí o meu oponente faz aquela ameaça, começando a básica da Rui Lopes, certo?
ameaça, eu faço a defesa do meu peão. O que é a defesa do meu peão? Se ele fizer isso aqui, eu ganho o cavalo dele. Ele ganhou 1, eu ganhei 2, então eu tô com mais... Eu ganhei 3, então eu tô com mais 2. Então não é interessante para ele, certo? Não é interessante para ele capturar esse meu peão, mas se eu não tivesse o meu cavalo aqui, se eu fizesse qualquer outro tipo de movimentação, como o bispo aqui, ele pode facilmente ganhar esse peão. Você ganhou meu peão, então eu vou fazer isso aqui. Não tem problema, eu volto aqui. Eu fiz uma ação só para ganhar um peão. Já tô com mais um, já tô com uma vantagem. Para que não, né? Eu não preciso manter o meu, não preciso jogar o meu cavalo fora. Eu posso fazer ir lá e voltar, certo? Então assim, essa movimentação aqui faz com que eu defenda o meu peão. Aí ele faz essa movimentação aqui, por exemplo, que é uma estratégia de eu, por exemplo, eu capturar esse peão aqui com esse cavalo que está defendido pelo bispo. Aí eu faço uma ameaça tanto na dama quanto na torre. Ele provavelmente vai mover a dama para não perder a dama. Eu ganho a torre, que eu ganho qualidade. Quando eles chamam ganha qualidade, é assim. Por exemplo, isso aqui chama-se ganhar qualidade. Quer ver? Ganhei o peão, o que é? Ganhei um ponto. Você ganhou meu cavalo, o que é? Você ganhou 3. 3 por 1, 2. Você ganhou qualidade. Você está melhor vantagem. Então, assim, se eu conseguir, como eu falei, se eu conseguir jogar o meu jogar o meu cavalo nessa posição, eu faço uma ameaça na dama e na torre ao mesmo tempo, ganhando qualidade. Então, digamos aqui agora ele faça essa movimentação aqui. Se eu colocar o meu cavalo aqui, o meu cavalo ele ganha um cavalo de graça, então não vale a pena. Agora, por exemplo, se eu fizer uma movimentação aqui e ele resolver fazer uma movimentação aqui, agora você... Opa, desculpe, o que eu fiz aqui? Eu acidentalmente tinha movido lá. Se eu mover esse peão aqui, eu estou abrindo a diagonal do cavalo, do bispo, permitindo que tanto o cavalo quanto o bispo venham para essa casa. Então, se ele fizer isso aqui, por exemplo, agora eu posso fazer isso, porque não é interessante para as peças pretas conquistarem, ganharem essa pedra, porque vai perder a dama e eu ganho qualidade, né? Ou as peças brancas ganham qualidade. Perdi 3, ganhei 9, ganhei 6. Então já não é mais interessante. Só que eu estando com o cavalo aqui e ele fazendo qualquer uma movimentação arriscada, assim, vamos ativar o meu bispo aqui que está aqui, né, tal, ou sei lá, vou fazer qualquer uma movimentação diferenciada mesmo, até mesmo aqui, por exemplo. Agora eu faço aquela armadilha que eu falei para vocês. Mas você não está ameaçando a dama lá. Não estou ameaçando a dama lá. Também não estou ameaçando o rei. Também não estou ameaçando o rei. Mas se você capturar aqui, eu capturo a dama de volta. Você não vai querer perder sua dama. Você não pode capturar o cavalo por causa que o bispo está fazendo proteção. O rei não pode se auto-ameaçar. Não pode se entregar em ameaça. Então aqui você acaba por tendo que fazer qualquer outra movimentação. Por exemplo, eu vou fazer... não posso fazer o roque também porque essa casa fica em ameaça. Mas eu posso trazer minha torre para cá, por exemplo, e agora eu ganho aquela torre lá ganhando qualidade, entendeu? Então quando a pessoa coloca esse bispo aqui e o cavalo está saindo com o cavalo, ele está geralmente visando a futuro fazer essa ameaça, certo? Então vamos voltar lá para me mostrar como é que funciona o gambito Caustic. É aqui. Agora, o que é o gambito Caustic? O que determina o gambito Caustic? É eu tirar o defensor do peão, movendo ele para cá. Daí você pensa, mas espera aí, por que ele fez isso? Se eu capturar aqui, ele troca, então não tem nada por nada, foi só coisa. Mas esse peão dele agora tá de graça, né? Isso é o aceitar o gambito, assim, eu vou pegar isso aqui. A partir do momento que ele capturou esse seu peão, ele caiu na sua armadilha. Porque a partir de... Pensa bem, olha, você facilitou ele fazer aquela armadilha, não facilitou? Se eu mover agora aqui, por exemplo, ele já está com um pé aqui, não precisava abrir essa proteção, não precisava fazer mais nada, ele já conseguiu chegar naquela armadilha que ele queria. Só que não é por aí. Essa posição do cavalo ela é crucial aqui, e agora você faz isso aqui. Daí ele pensa assim, mas ainda assim você não impediu que eu fizesse isso aqui
Não estou ameaçando a dama lá, mas estou ameaçando a dama aqui. Ainda tem a ameaça da torre. Se você mover a dama para qualquer lugar, eu ainda ganho a torre livre, certo? Errado. Agora eu tenho essa, eu como peças pretas teria essa movimentação. Agora você pensa, tá bom, então eu ganho uma torre aqui, mas você ganha minha torre aqui, certo? Mas como eu já estou ganhando a torre, eu tô com esse aqui é meu, eu já estou ganhando, né? Facilitado, certo? Então eu vou proteger a minha torre e você vai agora ter sua movimentação novamente. Só que você não vai conseguir fazer, não vai conseguir proteger aquela torre de jeito nenhum. Continua em ameaça e eu vou ganhar aquela torre. Pode parar de chorar que você vai acabar perdendo aquela torre. Errado. A peça o exército preto aqui, né, o oponente captura o peão do rei, botando o peão em xeque, o rei em xeque. Agora o rei não tem casa para se mover, não tem proteção, não tem casa para se mover. Ele é obrigado a colocar um protetor na frente dele. Agora, se eu colocar essa dama aqui, ele ganhou, o oponente ganhou uma troca em que ele deu um cavalo e ganhou uma dama, ele ganhou 6 pontos. Então, eu não vou ser burro e não vou botar minha dama como protetor, já que você está com a casa protegida, então eu vou botar meu bispo. Quer trocar? Tudo bem, vamos trocar. Você captura aqui, eu capturo aqui. Agora você está com a dama flutuando, né, que a gente chama pendurada. Se você não mover essa dama aqui, se você tentar fazer qualquer outra movimentação aqui, eu ganho a dama, além de já estar com a torre lá ganhando. Então, se você fizer uma movimentação protegendo a sua dama, que no caso não pode, teria que vir para cá, né? Protegendo a sua dama, eu ainda tenho a minha torrezinha de graça que te falei, lembra? Errado. Errado novamente. A partir do momento que você coloca esse bispo aqui, eu faço essa movimentação aqui e é checkmate. Por que é checkmate? Porque o cavalo faz uma ameaça direta ao rei. Ataque de cavalo com o rei não tem como bloquear. Você não consegue colocar uma peça na frente do ataque, porque o cavalo voa por cima de qualquer peça, certo? Ele pula por cima de qualquer peça. Então a única maneira de você fugir de um ataque de um cavalo é movendo o rei ou eliminando o cavalo. E nesse caso você não consegue mover o rei porque ele não tem casa disponível. E você não consegue capturar o cavalo porque você deixa a linha da dama. Ó, viu como ele diz? Não. Movimento ilegal. Movimento ilegal. Por que é movimento ilegal? Porque a dama fica em ataque. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Mesmo que eu não movimentasse esse cavalo aqui, se eu fizesse isso aqui e você dissesse agora eu vou botar o meu bispo aqui, movimento ilegal. Não deixa, eu não posso permitir expor o meu rei em risco. Então, se ele fizer isso aqui, é automaticamente checkmate. Então, a única maneira de você não tomar um checkmate no gambito de Kosti, quando chegou nessa situação, é você dar a dama. Aí você deu qualidade para ele. Tá, então se eu fizer, o que eu posso me defender do gambito de Kosti antes de chegar nisso aqui? Vamos lá, vamos retroceder. Aqui, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? A partir do momento que chegou aqui, basicamente você já perdeu. Mas vamos lá desde o início, aqui. Aqui é a primeira movimentação, né? Aqui é a movimentação em que você aceita o gambito de Kosti, certo? A partir do momento que você aceitou o gambito de Kosti, que você, parabéns, você ganhou um peão. Só que você já perdeu um cavalo. Por quê? Fazer essa movimentação aqui, não importa se você retornou o cavalo, quer dizer, não é, geralmente, né, nesse caso até daria para retornar o cavalo, mas geralmente quando você cai num gambito de Kosti, você não coloca, às vezes não coloca o bispo aqui, né? Às vezes você coloca o bispo aqui. Então se você colocar o bispo aqui, porque é a da variação Ruy Lopes, aquela que eu falei, e por exemplo ele fizer essa movimentação aqui, a partir do momento que você fez isso, você já perdeu ou o cavalo ou o bispo, né? Mas digamos que no caso não tenha feito isso. Então, até esse momento aqui, você ganhou o peão. Ainda é possível de fazer um retorno, por exemplo, e devolver, pelo menos não perdeu tanto, não correu risco tanto.
Mas a outra opção, por exemplo, seria retornar o bispo para cá, impedindo que a dama avance lá para dentro, né? Se por um acaso, esse aqui no caso ainda você ainda tem um seguro, você ganhou o peão, mas pode retornar. Só que você está retornando uma movimentação em vez de abrir uma outra pedra, que também era um benefício muito grande. E aqui ele ainda está com o cavalo em situação avançada, ele pode fazer isso aqui e manter a defesa do cavalo. Você ganhou o peão, mas o cavalo está numa situação avançada, impedindo esse ponto aqui. A dama, por exemplo, não consegue vir para cá, então você não consegue ativar a dama. Então as peças pretas ainda estão com certa vantagem, mesmo que você aceitou o gambito e ganhou o peão. Você ganhou o peão, mas deu a vantagem de posicionamento para ele, certo? Agora, digamos que se você, em vez tivesse colocado o bispo aqui visando aquela movimentação, você tivesse caído para Ruy Lopes, aquela de fazer a variação das trocas ou qualquer outra coisa. E eu fizesse o gambito do Caustic e você aceitasse o gambito do Caustic e eu te pegasse nessa armadilha aqui, a partir desse momento você já perdeu 3 pontos. Por quê? Porque se você retornar o cavalo, eu capturo o bispo. Se você não retornar o bispo para cá, eu capturo o peão e avanço naquele coisa. Se você retornar o bispo para cá, eu capturo o seu cavalo, certo? Então, por exemplo, como eu falei, se a partir daqui você, né, você fizesse uma outra movimentação diferenciada, ou até mesmo aqui, ou fizesse uma ameaça aqui forçando a troca, por exemplo, não precisa trocar novamente, né, mas pode fazer isso aqui. A partir desse momento eu já estou disponível para fazer o... Tá, isso é porque eu fiz a última movimentação, você pode fazer qualquer outra coisa, como por exemplo até isso aqui, não importa, eu já posso dar continuidade no gambito Caustic e te pegar. Enfim, talvez não chegue até mais lá porque eu fiz essa movimentação aqui e o rei no final vai ter uma peça para sair. Mas ainda assim eu faço um estrago muito grande, porque você pode fazer isso aqui, eu posso vir aqui e ganho aqui, depois ganho lá e ganho ali, e você vai consumindo meio mundo, como os outros, né? Mas enfim, essas são as variações, mas o gambito Caustic ele consiste em conseguir levar até aquela coisa até o fato da dama capturar essa pedra e o cavalo fazer o cheque e ganhar, certo? Aí depois tem contra-gambitos, que são outras variações, outras coisas assim. Então até onde você consegue determinar já por um estudo, intenso sobre as aberturas, até onde você consegue determinar mais ou menos uma certa vantagem ou benefício para um dos dois lados, isso é chamado de variação da abertura. Mas a partir daí, você já não sabe mais determinar, já é mais considerado, a partir daí, considerado meio jogo. Mas como mais ou menos definir onde começa o meio jogo, não tem uma regra. Não tem uma regra porque, como eu falei, não tem uma definição muito boa. Você tem a definição de até onde vai a abertura, mas até o que é considerado realmente meio jogo em equilíbrio, geralmente determina-se a ideia de meio jogo quando ambos os lados já têm muitas peças ativas, já estão bastante peças em conflitos, já tem muitas peças ativas, e geralmente também considera quando já foi realizado, por exemplo, por um dos dois lados, já foi realizado o rock. Geralmente a partir daqui você já está considerando mais ou menos meio jogo, porque tem peças ativas, houveram capturas, houveram ameaças diretas, por exemplo, aqui, ó, se esse peão não tiver aqui, eu estou ameaçando diretamente. Então, se por exemplo eu jogasse agora joga aqui e eu jogo isso aqui, agora você vê que o seu bispo está em ameaça, você não pode capturar por causa dele lá, você faz isso aqui, enfim, se de alguma maneira eu posso estar visando alguma outra coisa com a dama, ou enfim, eu posso vir para cá visando o ataque lá do bispo lá, enfim, né? O que acontece?
quando muitas peças já estão ativas e já houve, por exemplo, por algum dos dois lados já houve a manobra do roque, ou pelo menos já moveu-se o rei e não pode mais fazer o roque, aí já estamos considerando que está em meio jogo. Por que essa questão, por exemplo, do ponto do roque? Porque a início de jogo, por exemplo, todas as peças existindo e peças ativas, principalmente peças de muito poder, como a dama, são peças que ameaçam muito a posição do rei. Olha aqui, ó. Entende? Ameaça muito a posição do rei. Já não posso mover isso aqui porque ele está lá. Ó, a dama depois, digamos então que eu movi isso aqui, agora ele vem, pá, ganhou um peão de graça, ameaçou o rei, cheque. Então uma das estratégias de início é você tirar o rei do centro e colocar o rei numa posição segura. A posição mais segura e conhecida é basicamente a posição de fazer o roque. Fazer o roque coloca o rei numa situação de proteção e permite a torre entrar nas colunas centrais, ativa muito uma das peças de grande valor. Então o roque é considerado uma das atividades, uma das manobras importantes de início. Mas quando você já está muito avançado, trocamos damas, por exemplo, aqui um exemplo de trocar as damas. Como eu falei, vem aqui, move aqui, aí eu jogo a minha dama aqui, aí você joga, por exemplo, o peão aqui, eu ganho aqui, você coloca a dama aqui, eu opto por trocar a dama. Nós dois trocamos, tá ainda, ó, eu tô com um ponto a mais porque eu ganhei um peão a mais, mas isso inicialmente não faz muita diferença. A partir do momento em que a dama está fora de jogo, o rei estar numa posição central já não é uma ameaça tão grande. Aqui ainda é uma ameaça um pouco, porque ainda existem muitas peças de valor ativa. Mas se a gente já tivesse numa situação bem eliminada, por exemplo, né, poucas peças e tal, tivesse apenas essa quantidade de peças assim, aí já, né, não tem mais a dama também, que é uma ameaça muito grande. Aí já é muito mais interessante você utilizar o rei não como escondendo o rei, mas trazendo o rei para o centro para que o rei ajude a dominar o centro. Então aí a partir daí já é uma estratégia de fim de jogo. Então o que determina começando estar em meio jogo? Quando você está mais ou menos em meio jogo, você já está com o rei protegido e já está com peças ativas. Quando é que estamos mais ou menos em final de jogo? Quando existe uma modificação na vantagem do jogo, no equilíbrio do jogo, entre o fato do rei estar no canto ou o rei estar ativo. Esse rei está muito mais ativo, então existe muito mais benefício, porque, por exemplo, numa situação dessa, eu tenho um cavalo, um bispo e uma torre. Para mim prender o rei no centro, o rei tem 8 lugares para se mover. Para mim prender o rei no centro, lembra que eu tenho que estar com o rei em xeque, e não posso, né, por exemplo, eu tenho que estar com o rei em xeque e o rei não pode, e eu tenho que bloquear todas as casas possíveis do rei se mover. Ó, digamos eu movi aqui xeque, o que o rei pode fazer? O rei não pode vir nessa coluna, ótimo. Opa, deixa eu mover aqui, vamos supor que eu coloque o cavalo, sei lá, aqui. Eu esteja com o cavalo aqui, ó. O rei não pode descer nesse rank, nessa linha, porque a torre está fazendo ameaça. Ele não pode se posicionar aqui porque o cavalo está fazendo ameaça. Ele não pode continuar na casa onde ele está porque o bispo está ameaçando, e não pode recuperar para cá porque ele continua em ameaça com o bispo. Então, as únicas posições possíveis para ele é essa aqui ou essa aqui, mas ainda consegue fugir. Então, quer dizer, é difícil você conseguir armar um checkmate contra um rei
que não tenha bloqueios, que esteja em centro ativo. Então, uma estratégia de fim de jogo é você ativar o rei. Então, esse teu rei aqui está inútil. Ele não só corre o risco de eu ganhar, de eu vencer o rei com, às vezes com poucas movimentações. Por exemplo, aqui. Se eu tivesse isso aqui, com apenas a torre, eu já ganhei o jogo. Olha aqui. Cheque. O rei consegue sair da ameaça da torre? Não. Qual é a outra forma de você defender o rei nessa situação? Ou elimine, você tem que ou você bloquear a ameaça ou você eliminar a ameaça. Nesse caso você consegue bloquear. Ufa. Ufa não. Agora é a minha ação. Você tem você tem alguma outra peça protegendo esse bispo? Não tem. Cheque de novo. Mate. Você não tem mais como colocar um protetor na frente do rei. Então, quer dizer, o rei estar num canto a fim de jogo, ou a jogo mais avançado, meio jogo mais avançado, você corre o risco de dar um tiro contra o próprio pé. Você não está protegendo o rei, mas sim entregando o rei e facilitando o seu oponente a te dar um checkmate. Então, o que diferencia um pouco? Como identificar fim do meio jogo e início do fim do jogo? O que é fim do jogo? Fim do jogo é as últimas 5 movimentações? É as últimas 10 movimentações? Não. Existe possibilidade já a estudar uma situação, já vi a respeito uma vez, em que o cara declarou checkmate em 10. O que é checkmate em? Checkmate é isso aqui, ó. Eu movi minha torre para cá. Existe uma forma de defesa aqui, por exemplo, que se a torre dele estivesse aqui, né? Estivesse assim. Então é a minha vez. Ué, saiu daqui por quê? Será que alguém chamou, puxou para lá? Enfim. Minha vez agora. Eu sou as casas pretas. Aqui eu digo para você, checkmate em 2. Como assim checkmate em 2? Quer dizer que não há nada que você possa fazer para evitar que eu ganhe o jogo. Por quê? Eu movo a minha torre para cá. E você não tem como evitar o checkmate. Por exemplo, mesmo que você interceda antes colocando o bispo aqui, eu vou colocar minha torre aqui e na próxima eu ganho o coisa. Então tanto faz você fazer movimentar o bispo agora ou depois, você não consegue bloquear. A única maneira que você teria de defender um checkmate aqui é caso a sua torre estivesse aqui. Porque se eu digo assim, ó, checkmate em 2, disse não é checkmate em 2 não, ó. Até é, infelizmente nesse momento até é, porque ó, o meu rei não, até que não, aqui ó, aqui você pode fazer isso. Mas ainda é checkmate em 2 quase, ó. Porque a partir de agora eu faço isso aqui, você pode colocar a torre aqui e eu ganho igual. Mas, digamos, como eu falei, né? Vamos dizer que é impossível que seja checkmate em 2. Se o meu rei tivesse aqui, por exemplo, e eu dissesse assim, checkmate em 2, você dizer, não é checkmate em 2, eu posso colocar aqui. Quer ver como é checkmate em 2? Check. Eu digo, não é checkmate em 2, vamos trocar a torre? Ou melhor, pega o meu bispo e me dá a tua torre. Não é checkmate em 2. Mas olha só, se o rei tivesse aqui e você tivesse como única opção de defender e de impedir o meu checkmate em 2, você tivesse que colocar aqui, você não tem como ganhar porque eu faço isso aqui e ainda continua checkmate em 2. Você, em vez de ser um checkmate em 2, virou um checkmate em 3. Mas ainda é checkmate. E eu já vi uma vez um exemplo de jogo que o cara, eu não lembro agora assim, o cara declarou checkmate em 10. Então você vai dizer, não, então ending game, terminando o jogo, são as últimas 5, ou é quando o checkmate está declarado? Não, ending game é quando já existe uma grande diferença, quando existe muito poucas peças, existe uma grande diferença entre você estar ativando o rei. E uma outra estratégia muito comum em ending game é você procurar
a promoção, a corrida de promoção dos peões. Por quê? Porque a partir do momento que você conseguiu promover um peão para uma dama, você já tomou uma vantagem muito grande. Olha lá, 9zão. Tem mais 9. Agora, querido, quem vai ganhar sou eu. Porque é muito difícil você conseguir vencer, ganhar de mim em checkmate com um cavalo e uma torre e eu ainda com isso aqui. Entendeu? Então, duas características que existem no ending game é você começar a preocupar em posicionar o seu rei em uma forma centralizada, não apenas porque ele fica mais aberto e está mais protegido, como ele também pode ser usado para checkmate. Por exemplo, lembra essa situação? Isso aqui é chamado de checkmate de back rank. O que é back rank? Back rank é o último rank, é a linha de fundo. Isso aqui esse é um checkmate de torre em back rank, ou seja, você utilizar a torre para dar um checkmate sozinha no rei preso na última linha. Digamos que você não tenha mais esses peões aqui, mas você tá com o rei aqui assim, né? Digamos, ó, não tem mais isso aqui, talvez tá mais ou menos equilibrado, certo? E ele tava com o rei aqui e ele coloca o rei nessa posição e você coloca o rei aqui fazendo a contraponto. E ele resolve tentar, eu vou fazer o seguinte, eu tô com meu, digamos, eu tô com o cavalo aqui, você não tem nada, eu vou ameaçar a torre dele aqui, vou ameaçar ganhar a torre dele. Olha essa situação aqui, né? Olha essa situação, ele faz isso aqui ameaçando minha torre e a gente tá com os dois reis aqui. Isso aqui vai me permitir um back rank check again. Desculpe pelo inglês. Por quê? Porque o rei dele não pode se movimentar, o rei branco não pode se movimentar nessas três peças, porque reis não podem ficar em casas adjacentes. Por quê? Porque rei não pode dar cheque um no outro. Então, o rei tá. Essa movimentação aqui, ó, é uma movimentação ilegal. Então, agora permite que a torre faça isso aqui, olha só. Não tem movimentação possível para o rei. Ele não sugere nenhuma movimentação possível para o rei. Isso aqui me dá novamente um cheque de torre com um rei. É um cheque de back rank novamente, mas é um cheque utilizando o rei. Ou seja, o rei para de ser um alvo para ser uma peça ativa. Isso você vai tomar esse tipo de alteração nas suas estratégias quando você está entrando em ending game, quando tem poucas peças ativas e a interferência do rei diretamente né, é benéfica para você, te dá posicionamento, te dá vantagens. Então esse é o conceito de abertura, meio jogo e fim de jogo. Não tem muito como você saber qual é a linha tênue onde termina uma coisa e começa a outra. A abertura você pode dizer até onde a gente conhece a abertura. A partir daqui não é abertura mais, mas ainda você pode ser que seja uma variação que você não conhece. Você chega lá né? Você chega numa abertura mais avançada lá, você tá abre aqui, abre lá, daí você pega assim e a partir daqui já tá todo um monte de peça jogada ali no meio e você faz isso aqui. Então você não tá mais seguindo a abertura? Você não sabe, pode ser que seja uma variação também. Pode ser que você você faça isso, daí ele faz outra coisa, você começa a perceber que todas as peças aqui embaralhadas no meio, você movimentar esse peão aqui, além de abrir essa possibilidade da torre dominar essa linha aqui, né? Ativar essa torre por esse lado dominando essa linha e você acaba repetindo, e daqui a 10 anos, 20 anos estão estudando suas movimentações e alguém diz, olha, essa é uma variação vão acabar chamando, essa é uma variação da abertura italiana ou da abertura escocesa, em que não sei o que, a variação do Ney, em que ele chega lá num certo ponto, ele move o peão da torre
e esse peão, possibilitando que ative a torre pelas laterais, e isso está trazendo benefício assim, 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 assado. Aí a única maneira de bloquear, você obriga o adversário a ativar, a abrir, abrir a diagonal do bispo aqui para impedir que você possa fazer isso, entendeu? Então existem muitas aberturas, muitas aberturas, variações. Então onde termina a abertura, até onde é conhecido. E geralmente quando você já ativou muitas peças e protegeu o rei. Isso daí, entramos mais ou menos no que é chamado meio jogo. Quando você está bem avançado no jogo, ambos estão bem avançados, já houve muita captura, geralmente já se perdeu uma peça muito forte como a dama. Enquanto a dama ainda estiver em jogo, não é aconselhável você manter o rei no meio, mesmo que já perdeu o bispo, já perdeu o peão, já perdeu o cavalo, já perdeu a torre, já perdeu e tá lá, e você, né, não vale a pena você arriscar deixar o rei ativo se tem uma dama, porque a dama ela pode fazer algo desse tipo aqui. Por exemplo, olha só, a dama simplesmente não só gera uma barreira gigantesca na movimentação do rei, como também gera uma barreira de rank inteiro aqui, ó. Porque o rei não vai conseguir vir até lá. Ele move uma casa por vez, e essas duas são bloqueadas pela dama. Então você te obriga a vir pra cá. Aí você pega e faz uma coisa tipo esse aqui. Aí o cara não tem o que fazer. Ele não pode vir mais pra cá. Não, ele poderia até vir aqui? Não pode, porque a torre já tá aqui. Daí ele vai lá e faz uma movimentação do tipo: vou tentar ameaçar essa dama. Eu venho aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou empurrando o rei pro canto. E o rei agora, o que ele pode fazer? Ele pode ir para lá, pode ir para cá. Então digamos que o rei vem para cá. Agora o rei não pode fechar a coluna inteira, não pode pegar essa diagonal. Só tem esses dois pontos. Aí o rei vem para cá, aí você mata com checkmate. Você pode fazer esse checkmate aqui, por exemplo, com torre também, mas numa situação mais cuidadosa, porque, né, o problema, a diferença da torre para dama, por exemplo, é que a dama em si aqui, ó, sozinha ela se defende. O rei não pode calçar nenhuma dessas casas aqui porque ele não tem rota de fuga ao lado da dama. Então sozinha a dama se defende. Já se você tivesse uma outra torre, você consegue fazer o cheque empurrando o rei pro fundo? Consegue. Só que aqui o rei já pode vir aqui e já atrapalha um pouco. Porque agora essa tua torre aqui, ela tá ameaçada pelo rei e não o rei é ameaçado por ela. Então você precisa usar um defensor para torre. Então, para te usar um defensor para torre, você não vai conseguir usar a torre para fazer pushing, para empurrar o rei para trás. Porque se você botar isso aqui, o rei foge. Foge ainda tomando a sua torre. Entendeu? Então, o poder que a dama tem comparado a outras peças permite que você vai conseguindo fazer o pushing, empurrando o rei para fundo e fazendo a coisa. Então a dama é uma peça muito importante. Você deixar o rei no meio, você toma o risco de tomar cheque. Existe como é que se diz, um holocausto, uma carreira devastadora de você estar com o rei exposto no meio e eu venho aqui, por exemplo, cheque. Aí você pensa assim, né? Você tem apenas a dama e eu tenho, olha só, eu tenho torre, bispo, cavalo, eu tenho uma quantidade gigantesca de peão. Você se engana achando que você está vencendo, tá? Cheque. Daí você acaba, por exemplo, se você está aqui, você tá aqui, por exemplo, você acaba tendo que botar em outra coisa. Eu vim lá, ganhei isso. Você acaba vindo para cá, por exemplo, cheque, ganhei de novo. Daí você vem pra. Você vai pra outra posição. Você vem pra cá, por exemplo. Cheque, ganhei de novo. Daí você pensa em vir pra cá, deu cheque. Daí você pensa em vir pra cá, deu cheque. Daí você pensa em vir pra cá, deu cheque. Daí você pensa em vir pra
K. Daí tudo bem, eu não posso botar aqui e tal, mas eu venho cheque. Daí você pensa em vir pra cá, aí eu cheque. E aí eu vou dando tanto cheque, tanto cheque, tanto cheque, que, que uma hora você vai acabar vendo que eu acabei, que eu ganhei o seu bispo, o seu peão, e no final aquilo que era vantagem sua agora virou vantagem minha. Então o poder da dama é tão gigantesco que deixar o rei exposto é pedir para ser surrado. Pedir para ser surrado. Entendeu? Então, a partir do momento que as damas foram capturadas, aí o rei já tem um descanso um pouco melhor. E tendo menos peças, você pode considerar a hipótese de que estamos em ending game, que estamos em final de jogo. Então, aí seria mais ou menos a linha em que diferencia o meio jogo de final de jogo. Então, final de jogo é os 10 últimos lances? Não. É possível, por exemplo, numa situação que estamos aqui, quem ganha numa situação dessa aqui? É empate? Não. É vitória pro preto. Pode levar 25 movimentos, talvez. Até 30 movimentos pode levar numa situação dessa aqui. Mas quem ganha aqui é os pretos. Por exemplo, minha movimentação no preto, o que, que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é restringir a movimentação do rei o máximo possível. Qual é a estratégia de vitória aqui do preto? Que chatinho isso aqui, hein? A estratégia de vitória é botar rei contra rei, usando o rei para segurar a movimentação do rei e usando a dama para fazer o cheque. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é restringir a movimentação do rei dele. Então eu faço isso aqui. Agora o rei dele pode até andar por aqui, só que não pode ir para lá. Então o rei dele vem para cá, eu movimento meu rei aqui, o rei dele vem para cá, por exemplo, eu faço aqui, ó, vou restringindo o quadradinho que o rei dele pode se mover. Aí aqui, daí eu venho para cá e agora o rei dele pode ir em uma dessas duas casas, aí eu venho aqui, por exemplo, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado para não impedir que o rei dele não tenha movimentação, senão não é checkmate. Como falei, vencer é checkmate ou ganhar por tempo. Stalemate é quando você bloqueia o rei dele e ele não tem movimentação, mas isso não é checkmate, isso é empate. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, posso, ó, o rei dele tem uma movimentação aqui ainda. Se eu fizer isso aqui, agora o rei dele pode fugir, então eu não quero que o rei dele fuja. Posso eu conseguir tirar os dois, né? Eu não quero que o rei dele fuja adiante, então eu vou fazer essa... Nossa, agora eu consegui tirar o meu. Nossa, é porque ele está em modo de edição. Eu movo para cá. Agora se eu mover para cá, olha só, o que, que eu fiz aqui? Stalemate. O que, que é stalemate? O rei dele não tem movimentação para fazer. Olha só, se o rei dele vir para cá, não pode porque essas três casas é bloqueado pelo rei. O rei dele não pode vir para cá e nem para cá porque a dama... Uma coisa. Isso aqui não é vitória. Isso aqui é empate. Então, quando está numa situação dessa, a estratégia que o branco tem é forçar um empate. Pode levar 50 movimentos e tem que forçar um empate. Então, o que acontece? Isso aqui eu não posso fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo tipo assim, que restringe o rei a mover-se aqui, mas ele ainda tem uma casa para mover. Agora eu coloco o rei aqui. Agora o que o rei tem para ver? Ele pode voltar para a mesma casa que ele estava antes, não tem? Eu não deixei o rei preso nas duas casinhas aqui. Eu posso ficar brincando com o meu rei aqui, mas eu sou bom de fazer essa burrada, né? Eu posso ficar brincando com o meu rei aqui, ó. Vou passear, vou passear, vou passear, vou passear. Entendeu? Eu posso ficar brincando com o meu rei aqui. Porque o teu rei tem movimentação e a única movimentação possível dele é ficar dançando aqui, ó. Até o momento em que eu coloquei o rei numa posição em que eu posso usar o rei como defesa e fazer um checkmate. Tanto aqui quanto o rei dele estando aqui, eu tenho checkmate. Entendeu? Isso é um checkmate. Então, como é que eu faço um checkmate de rei e de dama? Eu tenho que usar o rei para calçar minha dama. Ou usar o rei, como eu falei, lembra o back rank? Você pode repetir o back rank. Se o rei dele está aqui, ele vem para cá, eu coloco aqui. Por exemplo, na verdade eu teria que estar aqui assim, por exemplo. E ele pega e coloca isso aqui. Ele botou linhado os dois reis.
Então ele não pode nenhuma dessas peças aqui. Então se ele não pode nenhuma dessas casas aqui, ele só pode andar nessa e nessa casa e eu faço um back rank lá, né? Onde o rei dele não tem casa para mover. Mas, por exemplo, se tivesse distorcida, se eu tivesse eu seguindo ele, ó, não é back rank check. Por quê? Porque eu segui ele, agora ele faz uma movimentação aqui, agora a dama vem pra cá, agora o rei dele foge pela beiradinha aqui e continua, e o jogo não dá fim ainda, entendeu? Então o que determina estar no fim de jogo é justamente a questão de você, e tipo, às vezes a dama já não existe há muito tempo, mas você tem lá o peãozinho, e a sua estratégia é levar esse peão para promoção, e a estratégia dele é impedir que o seu peão promova. Então se você ficar uma corrida sul contra dele, ele ganhou, certo? Agora, como é que você ganharia numa estratégia dessa? Você vem com, em vez de continuar com o rei, você vem com o seu rei protegendo. Não tenha pressa, você vai ganhar, ó, já ele pode vir aqui o máximo que ele pode fazer é isso aqui, agora você também não pode vir aqui, então você vem aqui, aqui você acabou dando um checkmate. Porque ele não pode vir nessas aqui e não pode vir nessas aqui por causa do peão. Então ele não pode jogar nessa posição. Ele seria burro se ele fizesse isso. Se ele fizesse aqui, você ganhou um checkmate. Quer dizer, checkmate não. Aqui é stalemate de novo, você empatou o jogo. Então você não pode deixar chegar numa situação dessa. Então o que acontece? Antes de você botar o peão aqui, avançar, você tem que avançar o rei, protegendo que o rei dele vá para perto do seu peão. Aí ele teria que fazer toda a movimentação do rei em volta de você, e até lá você já promoveu seu peão, entendeu? Então é isso. Abertura, meio jogo e fim de jogo é isso que temos a dizer. Eu vou preparar para a próxima lição sobre estratégias conhecidas como garfo, que eles chamam pin, que é pinar, é bloquear, travar uma peça, e são outras, né? E tem agora eu não lembro como é que é em português, mas ataque, eles chamam, bom, eu vou lembrar o nome em português e vou trazer. Então, certo aí, tudo bem, amigos? Muito obrigado. E comentem, esse vídeo ficou um pouquinho longo demais. Nossa, agora que eu vi que ficou muito longo demais. Mas tudo bem. Vamos lá então. Foi bem rico, bastante informações. Tchau, pessoal, e é isso aí.